Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui um vídeo de correção de exercícios. Nesse vídeo nós vamos corrigir aí o primeiro estudo dirigido do terceiro bimestre, que foi aquela revisão, né, feita em sala sobre relações trigonométricas e círculo trigonométrico. Bom, na primeira questão temos o seguinte: durante um experimento, um físico constatou que um objeto estava girando em torno dele mesmo, formando um ângulo de 15.240 graus. O arco desse ângulo está em qual quadrante? Aí a dica é achar a primeira determinação do ângulo. Bom, para essa questão aqui, nós vamos pegar o valor dado de 15.040, 200, e vamos dividir por 360, que é a angulação aí que dá uma volta completa no círculo trigonométrico, né? Então, fazendo essa divisão, nós temos aqui que 1.524 dividido por 360 dá 4. 4 vezes 360 dá 1.440. Vamos ter como resto aqui 84, né? Desce o zero aqui que falta. 840 por 360 vai dar 2. 2 vezes 360, que dá 720. Vamos ter como resto aqui 120. Então, esse resto da divisão vai ser justamente a primeira determinação do ângulo, né? Isso significa o quê? Que o ângulo de 15.240 graus, ele dá 42 voltas completas, né? Que não são suficientes ainda, né, para dar os 15.240, e fica sobrando 120 graus, beleza? Então, no círculo trigonométrico, nós temos que esse ângulo de 120 graus, ele vai pertencer aí ao, deixa eu colocar de uma outra cor aqui, ao segundo quadrante, né? Porque ele vai ser aí um ângulo de 120 graus, né? Lembrando que cada quadrante aqui contém 90 graus, então seria 90 mais 30, totalizando 120 graus, dando então, chegando então nesse ponto aqui da circunferência. Então nós temos aí que o ângulo está no segundo quadrante, beleza? Então a resposta final vai ser segundo quadrante, beleza? E esse ângulo aqui é chamado a primeira determinação do ângulo dado na questão aí, né? Então, ele é a primeira determinação do ângulo de 15.240 graus. Então, sempre que o ângulo for maior que 360, a gente divide por 360 e presta atenção apenas no resto da divisão, que é o que nos interessa no fim das contas. Ok? Então, vamos para a questão 2 aqui. Calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 15.240 graus. Bom, então nós vamos considerar o ângulo, na verdade, de 120 graus, né? Antes de calcular, vamos só relembrar aqui, né? Que o ângulo de 120 nós temos aqui o eixo dos senos e dos cossenos, né?
seno é o eixo Y, cosseno é o eixo X. E nós temos aqui o nosso ângulo de 120, que vai estar aqui, né? Bom, esse ângulo de 120, ele é equivalente ao seno desse ângulo aqui, ó, que está na mesma altura. Deixa eu só colocar aqui, ele está na mesma altura desse ângulo aqui. Agora, que ângulo é esse, né? Então, esse ângulo aqui, ó, equivale a esse, certo? E esse ângulo aqui, ele equivale a 180 menos o ângulo que nós temos de 120 graus. Então, ele vai ser 60 graus, logo, esse ângulo de cá também é o ângulo de 60 graus. Então, em termos matemáticos, o cosseno de desculpa, o cosseno não, nós estamos analisando o seno, né? O seno de 120 graus equivale ao seno da diferença entre 180 e 120, que é 60 graus, né? Aí pela tabelinha, vamos fazer ela aqui rapidamente. Pela tabelinha aqui, né? Seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Então nós temos aqui 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. E a terceira fileira é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, o seno de 60 graus é esse aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Portanto, o seno de 120 também vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Deixa eu botar aqui na frente para não tomar muito espaço, senão não vai caber os outros. Então, raiz de 3 sobre 2 é o valor do seno de 120 graus, consequentemente do seno de 15.240 graus. O cosseno de 120, aí agora aqui a gente vai ter que analisar o eixo X, né? O eixo X aqui, ó. O eixo X equivale ao do 60 graus também, porém, no segundo quadrante, esse valor é negativo, né? Então, se o seno deu raiz de 3 sobre 2, o cosseno vai dar... o cosseno de 60 vai dar 1... Calma aí. Vai dar 1 sobre 2. Beleza? Então, o cosseno de 120, só que do lado esquerdo. Então, aqui vai ser menos 1 sobre 2, né? Então, o de 60 é 1 sobre 2, o do 120 vai ser menos 1 sobre 2. Então, ele é menos o seno de 60, que é igual a menos 1 sobre 2. Ok? E a tangente de um ângulo nada mais é do que o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Então vai ser raiz de 3 sobre 2 sobre o cosseno, que é menos 1 sobre 2. Portanto, posso cortar aqui esse 2 com esse 2, né, já que os dois são divisões pelo mesmo valor. Esse menos eu posso passar aqui para cima, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que menos raiz de 3. Então temos aí as três respostas, né? Seno, cosseno e a tangente do ângulo dado aí. Ok? Vamos para a questão 3. Terceira e última questão aí do estudo de dígito 1. Transforme em radianos a medida do ângulo da questão 1. Então, transformar em radianos significa você fazer o seguinte. Sempre nós vamos equivaler 180 graus
com o ângulo de π radianos, né? Que é nada mais nada menos o comprimento de meia volta, né, da circunferência de raio 1, e o ângulo, primeiro 15.240, né, equivale a um certo valor x radianos, que nós vamos descobrir agora. Então nós temos aqui, fazendo a multiplicação cruzada, 180x, que é igual a 15.240π, portanto x é 15.240π sobre 180. Aqui, gente, eu posso cancelar, tá, os zeros, né, de cima e de baixo, e essa divisão, se não me engano, ela é exata. 1524 dividido por 18, não vai dar exato. Então nós vamos ter que achar aí um valor em comum para simplificar. 1524 ele é dividido por 6. E o 18 também, né? Ambos são divisíveis por 6. Dividindo então o de cima por 6, vamos obter o número 254. Ele continua acompanhando o π. E embaixo 18 por 6, que dá 3. Essa fração não tem como ser simplificada mais, né? Aqui eu também dividi por 6. Então o ângulo de 15.240 graus equivale ao ângulo de 254π sobre 3 radianos. Beleza? Deixa eu só escrever aqui o radiano aqui que eu esqueci. Calma aí, galera. Então, radiano, que é abreviado aí pela sigla rad. E o outro ângulo que nós vamos querer transformar em radiano é, aqui 180 é π radiano. Vamos pegar aqui o ângulo de 120, que é a primeira determinação, vai equivaler a x radiano. Então obtemos 180x igual a 120π, x igual a 120π sobre 180. Aqui dá para cortar o zero novamente e dá para dividir por 6 também novamente. Então vamos obter 2π sobre 3 radiano. Então esse é o ângulo correspondente aos 120 graus na unidade de radianos. Beleza? Então é isso, galera. Finalizamos aí as 3 questões do estudo dirigido 1, né? Então sempre que vocês tiverem aí dificuldades, podem rever esses vídeos, tá? Vão ficar aqui no canal. E até uma próxima oportunidade. Valeu!